Alô, alô! Iniciamos aqui mais um episódio da nossa série de podcasts, aqui dentro da Cotidiano. Estamos fazendo esses podcasts em comemoração ao aniversário de 7 anos da Cotidiano e a finalização aí da nossa tese de 70 startups aceleradas. Eu sou a Giovana. Eu sou agente de aceleração dentro da Cotidiano, sou a head da frente de ASG ou ESG aqui dentro também. Não nos esqueçamos aí que o lema da Cotidiano, pessoas, produto, receita, sempre nessa ordem. E hoje a gente tem um convidado muito especial, né? O fundador de uma startup aí importante para Cotidiano, uma startup que trabalha com inteligência de dados imobiliários, né? Então, Pedro, faz aí o seu pitch de 30 segundos pra gente. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro, eu falo de Belo Horizonte, eu nasci aqui, estou com 31 anos, sou formado em Sistemas de Informação e sou o CEO da Caputo. Como já foi muito bem apresentado aí pela Gi, a Caputo é uma startup de inteligência de dados para o mercado imobiliário e nós fundamos aqui em Belo Horizonte em 2016. Eu e mais três Guilhermes, andando pela cidade, a gente via muito assim, placas de aluga-se, vende-se. A gente queria entender um pouquinho do que estava acontecendo ali com o mercado, então a gente resolveu sentar, parar e analisar os dados da cidade de Belo Horizonte para entender o que estava acontecendo. Em 2017, no Cape 4 da Cotidiano, a Cotidiano acreditou na gente e a gente foi acelerado pela melhor aceleradora do Brasil. Não é só porque a gente passou por aí, mas a gente foi acelerado pela Cotidiano em 2017 no camp mais fanfarrão da história. Que honra ouvir isso, Pedro. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja muitíssimo bem-vindo. E para a gente começar o nosso papo, né? Eu queria entender um pouquinho mais de onde veio essa ideia, como você e os três Guilhermes, né, se juntaram e falaram: caramba, a gente precisa olhar para essa questão dos dados imobiliários em Belo Horizonte. Uhum. Sim, a gente sempre foi muito curioso. A gente tinha uma outra startup antes, que era o Voo Pro Bar, uma startup de. A gente fazia fidelização em bares e restaurantes, à medida que você ia mais, você ia ganhando mais desconto. E a gente resolveu matar essa ideia. Como a gente é muito inquieto, a gente falou assim: vamos dar uma pausa todo mundo, dar uma respirada. Mas com uma semana a gente já estava querendo empreender novamente, esse espírito bem empreendedor mesmo. E a gente começou pensando muito na parte de securitização de saber como que a gente poderia ajudar seguradoras a melhorar a eficiência. Só que a gente falou, cara, isso é muito difícil, vamos pensar primeiro, vamos pensar numa outra coisa. E aí o meu sócio, o Guilherme Cordeiro, o apelido dele é Bolo, andando aqui pela cidade de Belo Horizonte, os pais dele estavam tentando vender um imóvel, não sabia o preço correto, não sabia como colocar no mercado. A gente teve a ideia e falou, gente, por que que a gente não pega os dados que já estão por aí e a gente tenta descobrir pelo menos o preço correto para o apartamento do Guilherme Cordeiro, que os pais deles estão vendendo. Além disso, está com muita placa de aluga-se, vende-se aqui na cidade. A gente andou por outras cidades, vimos a mesma coisa. Então, o que está acontecendo com o mercado aqui em Minas Gerais, que está com tanta oportunidade de imóvel? Então, pensando nisso, a gente começou a buscar esses dados, a gente buscou esses dados em fontes públicas, que é como o nosso mote hoje. Então, a gente tem robôs que pegam dados dos principais portais de anúncio, demografia, infraestrutura. Hoje, os robôs não são só do mercado imobiliário, tem muita coisa envolvida a mais. Mas na época a gente começou a coletar esses dados aí do Mercado Livre, o OLX, Quinto Andar, desses sites todos famosos, para começar a ter uma base para que a gente pudesse, primeiramente, precificar esse apartamento do Guilherme Cordeiro, mas ao mesmo tempo também a gente já viu que poderia ser uma oportunidade de negócio muito boa. E aí, em 2016, eu estava fazendo uma disciplina, quando a gente começou a pensar na ideia, eu estava fazendo uma disciplina de empreendedorismo na UFMG. Era a última disciplina do meu curso. Eu estava querendo, de verdade, assim, até feio falar isso, mas eu estava querendo muito mais matar as horas que eu precisava para formar do que realmente fazer a disciplina. Quem Já nunca, tinha né? trabalhado, exatamente, eu já tinha trabalhado como agente de aceleração numa aceleradora, então, numa aceleradora trabalhando com Startup Brasil, acelerei 8 empresas, então eu já tinha mais de um ano dessa vivência como agente de aceleração.
já estava com uns 5 ou 6 anos na vivência de startup, então basicamente o que eu queria era matar o meu tempo, só que eu aproveitei a disciplina para fazer a validação da Caputo. Então a gente aproveitou que tinham vários mentores, alguns deles acompanham a gente até hoje, Que do bacana. mercado imobiliário. Inclusive, até citando um deles aqui que marcou muito a gente, que é o Daniel Costa. Ele é o chairman da Take Blip, hoje ele foi um dos fundadores da Take e do Blip. Ele foi e é um dos nossos mentores até hoje. E ele, assim, ajudou muita gente, porque ele também tem uma construtora. Então, ele entendia do mercado imobiliário, abriu muitas portas para a gente, e a partir disso a gente foi só crescendo. Então, esse foi o início da Caputa. Aproveitei tanto essa oportunidade que a gente viu de mercado, quanto um momento muito bom ali para validar a ideia, para validar, fazer uma validação na disciplina que eu estava fazendo lá na UFMG. Que maravilha, Pedro. Nossa, eu também tive a oportunidade de pegar a disciplina de empreendedorismo no final da faculdade. E eu acho que geralmente elas são muito mal aproveitadas, né? Que bom que você são muito mal aproveitadas pelos estudantes, assim, né? Que bom que você teve essa infraestrutura e conseguiu aproveitar ela para validar o modelo de negócio da Caputo. E aí depois, quando vocês chegaram no nosso programa de aceleração, né, o Camp, Cotidiano Acelera Minha Empresa, vocês já estavam num nível de maturidade adequado para poder participar do programa, né? Sim, e uma das coisas, assim, que eu converso muito ainda com os professores, porque uma das coisas diferentes, assim, que tem nessa disciplina lá da UFMG, eu não sei se ela ainda está rodando, não tá? Mas uma das coisas que tinha muito diferente, eles levavam toda semana empreendedores do São Pedro Valley para falar um pouco. Então, era uma aula, uma das aulas era mais teórica, ensinando alguns conceitos do mundo de startup, e na outra era como esses empreendedores aproveitavam esses conceitos nas suas empresas. E aí, isso foi muito legal, porque eu acabei tendo muito contato mais contato ainda, com o ecossistema daqui de Belo Horizonte. E aí eu tenho contato até hoje, e uma das pessoas que ajudou muito a gente nesse meio do caminho também. Eu gosto de citar os nomes das pessoas mesmo, porque Fica assim, à vontade, Pedro. foi o Pedro que trabalhava no Orb na época, ele depois no Banco Inter e tudo mais, ele era o, o gestor da matéria, ele não era o professor da UFMG, mas um dos professores da UFMG botou na mão dele para ele levar a matéria para frente. E eu quando encontro com ele nos eventos, ele conhece da Caputo e ele fala que até hoje foi a melhor startup que passou pela matéria nesses 3, 4 anos de disciplina, dessa disciplina na UFMG. Ele sempre fala isso comigo, fico muito orgulhoso, ao mesmo tempo um pouco triste, que eu queria outras empresas tão ou maiores do que a Caputo, mas eu fico muito orgulhoso de saber disso, sabe? Foi realmente surgida na UFMG, assim, com muito carinho. E que legado bonito. Nossa, parabéns, Pedro. Muito legal. A gente sabe que o mundo de empreendedorismo no Brasil, né, é matar um leão por dia, como dizem por aí, né, e é uma jornada de muitos desafios. Então, eu queria saber, Pedro, qual foi um dos maiores desafios que vocês tiveram que enfrentar na Caputo até hoje, né, do início da história de vocês, de 2016 até hoje, 2023. E queria que você contasse um pouquinho disso pra gente, por favor. Se fosse só um leão por dia, eu ficaria muito feliz. Real, assim, às vezes você tem que matar muito mais de um leão. A gente brinca muito que é a montanha russa, assim, é o tempo todo altos e baixos. Tivemos alguns desafios bem, bem intensos, assim. Eu vou contar até um pouco na ordem cronológica, mas Por vou passar favor. mais rápido. O primeiro desafio muito intenso que a gente teve foi a gente, logo antes da Cotidiano, a gente estava para fechar a empresa porque a gente não tinha mais dinheiro para bancar. E aí a gente conseguiu fechar nosso primeiro cliente faltando, sei lá, 2 dias para a gente realmente encerrar as atividades, porque a gente não ia ter mais dinheiro para manter nada. Já tinha gastado o dinheiro, os dinheiros pessoais, a gente tinha investido todo o dinheiro que a gente tinha e não ia ter como manter nem a infraestrutura básica para manter a empresa de pé. E aí, faltando realmente 2 dias, a gente fechou um contrato na sexta-feira, o dinheiro caiu na sexta-feira, e aí a gente dá aquela respirada. Então, foi uma das coisas muito tensas. Outra coisa muito intensa que aconteceu foi a saída do Guilherme Paiva, que era o CEO da empresa até então. Isso foi assim muito estressante. A gente estava levantando o investimento, a gente já estava com valuation muito bom, já estava com já estava com os NDAs, com toda a due diligence feita. E aí, com a saída dele, a gente resolveu congelar, os investidores resolveram congelar esse investimento e acabou sendo um desafio muito grande, assim. E para mim, o pior momento de todos
de verdade, foi no meio do ano passado, quando a gente perdeu 75% da receita que vinha de alguns dos clientes, todos eles devido à crise da Covid e tudo mais, resolveram sair, estavam tendo demissões em massas nesses clientes. Por exemplo, desses 4 clientes que a gente tinha, foram demitidos mais de 10 mil pessoas, totalizando áreas inteiras. Eu fui para um desses clientes, chegando lá, eles tinham um prédio na Avenida Paulista que só tinha um andar funcionando, eles estavam devolvendo os prédios e tudo mais. Foi bem tenso e foi um dos dias mais tristes da minha vida, foi quando eu tive que demitir toda a minha equipe, assim, a gente teve que demitir 8 pessoas, e foi realmente um dos dias mais tristes, assim, diminuir a operação o máximo possível. É tanto que a gente está nesse momento ainda de diminuindo a operação, mas a gente está até agora olhando uma venda para uma outra empresa. Mas esse foi um dos desafios, assim, um dos maiores desafios que eu já tive, sendo bem sincero. Mas ainda bem que pelo menos assim eu tive apoio, por exemplo, do Frois. Eu sempre converso muito com ele, tá sabendo sempre das coisas e sempre deu um apoio muito grande. Nessa mesma época a gente tinha um board consultivo, que a gente podia conversar com eles e eles deram muito apoio pra gente também. Então assim, por mais que venham os leões, vem muita gente para ajudar a gente a domar um pouco desses leões, pessoas que já tiveram experiência. E eu valorizo muito isso. Com certeza, vem as zebras e todo o ecossistema, né, para apoiar. Nossa, muitos desafios, hein, Pedro, de 2016 para cá. Tenho certeza que não deve ter sido fácil, né? O período da pandemia foi muito difícil para a maior parte, né? Quase aí todos os segmentos de negócios, a gente sabe. Muito complicado também, né? Ter que fazer reformulação de time, apesar de muito comum, né? Quando a gente fala o nosso lema aqui da Cotidiano de pessoas, produto, receita, sempre nessa ordem, né? Porque quando a gente foca nas pessoas, no porquê, e depois olha para o produto, a receita vem como consequência, né? E o caminho não pode ser o contrário. E até assim, uma das coisas isso não só a Coty sempre ensinou, passou muito disso pra gente, e aqui, por exemplo, a gente sempre teve um foco muito grande em cultura. Então, tanto que é muito legal, porque as pessoas que trabalharam com a gente, mesmo tendo passado por vou colocar como desligamento em massa, não deixa de ser um layoff, por mais que sejam 8 pessoas, é um desligamento em massa, por mais que tenham passado por esse layoff aqui, eu tenho contato com todas essas pessoas, já indiquei eles para vagas. Duas dessas pessoas são muito amigas minhas, assim, de sair junto mesmo. Um deles, quando vem para Belo Horizonte, quando veio, já veio 2 vezes para Belo Horizonte. Mesmo sem ser meu funcionário, eu abri as portas da minha casa, recebi ele em casa. Aí na segunda vez ele fez questão de me chamar para sair com ele. Então, assim, eu acredito muito nisso também, essa questão de as pessoas que constroem um bom produto e esse bom produto que acaba trazendo receita. Eu Perfeito. concordo muito com esse lema. Que E tem um legal. outro lema do Camp 4 que era muito legal também. Na dúvida, vende. Na dúvida, vende. Na dúvida, vende. A Cuti falava direto isso com a gente, assim. Tá na dúvida, assim, dá pra fazer? Dá. Então vende. Ponto. É muito legal. Muitas vezes a gente nunca tá de fato preparado, né? Para as coisas até vivê-las. E a gente tratou aqui um pouquinho dos desafios que vocês abraçaram, né? E eu queria saber, Pedro, qual foi o primeiro momento que te vem à mente, assim, em que você falou, ok, tudo isso está valendo a pena. O momento em que você teve certeza de que o caminho era esse, era continuar com a Caputo, independentemente, né, das dificuldades que vocês estavam enfrentando. Nossa, tiveram alguns momentos desse, assim. Um deles foi realmente quando a gente passou na Cotidiano, lá em 2017, e, assim, foi maravilhoso, 3 meses intensos e maravilhosos. Aquele momento ali eu vi. Outro momento que para mim valeu muito a pena, conversando com os funcionários, vendo que a cultura e que as pessoas recebiam propostas até de empresas maiores e as pessoas queriam continuar com a gente. Porque, como você disse, para a gente, pessoas também é a parte mais importante, de verdade. E as pessoas querendo continuar com a gente, mesmo com um salário um pouco abaixo das outras ofertas que recebiam. Outro momento assim, que foi muito bom mesmo
foi quando a gente pegou nosso segundo escritório, que era um escritório no bairro mais nobre de Belo Horizonte. E a gente, assim, são alguns momentos marcantes, assim. Mas eu acho que o principal mesmo é a questão dos funcionários não querendo, comprando realmente a ideia, gostando de trabalhar com a gente, gostando do nosso estilo de trabalho, da nossa cultura. E para mim, assim, ver isso é muito gratificante, porque para mim também é muito sobre pessoas, assim, sabe? Sem as pessoas a gente não consegue construir um produto, e sem pessoas a gente não e não tendo produto não tem a receita. Então, assim, a base da Caputo sempre foi pessoas e saber que elas gostavam de trabalhar com a gente, que elas se sentiam empenhadas em contribuir com isso tudo, para mim sempre foi muito gratificante. E era isso que me fazia realmente me mover muito. Sim. Pedro, você pode contar um pouquinho mais pra gente sobre a cultura da Caputo, o jeitinho de vocês de trabalhar? A nossa cultura é uma cultura de ser muito leve, muito divertido, não aquela diversão sem propósito. Uma outra coisa que a gente gosta muito aqui, que a gente sempre leva muito a sério, é a questão de pesquisa. Então, assim, a gente gosta muito do método científico mesmo, de pegar pesquisa na universidade e trazer para dentro do produto. A gente cansou de fazer isso. Não punimos erros, a gente não pune erro de jeito nenhum aqui. A gente pune omissão, a gente não gosta das pessoas que se omitem, mas a partir do momento que você uma hipótese, foi testá-la, deu errado? Gente, você levantou a hipótese e testou, só deu errado. Pô, poderia ter dado certo também. É, Além disso, a gente é muito aberto, muito sincero com os funcionários. Se tiver acontecendo qualquer coisa, todo mundo tem acesso a tudo, é muito transparente. E, cara, a gente é sempre muito pró-funcionário. Já aconteceu várias vezes de funcionários nossos receberem propostas mais altas e falar, ai, cara, tipo, o que eu tô pensando? E uma coisa que reflete muito, muito, muito essa nossa cultura é o nosso lema. O nosso lema é paçoca e videogame não paga boleto. Então, a gente sempre fala isso, o nosso lema é muito isso mesmo. A gente acredita que ter realmente um escritório legal é muito importante, mas não é isso, não é só isso no final das contas, sabe? A gente sabe que todo mundo tem suas contas para pagar, tem seus boletos para pagar, e a gente sempre foi muito certo e justo com isso, nunca atrasando pagamento, nem nada do gênero. Então, essa é um pouco da cultura, assim, mas é uma cultura mega gostosa, assim, que eu gosto muito mesmo. Me parece uma cultura muito leve, mas comprometida, né? Não é o lúdico pelo lúdico, e é errar rápido pra acertar rápido e ter transparência com o seu time, né? Exatamente, assim, muito nessa linha. E uma coisa, realmente, assim, o método científico para a gente é muito importante, assim, a gente gosta muito disso. Ir na universidade buscar pesquisa para trazer para o produto. Tem um algoritmo que a gente roda aqui, que a gente criou. A gente não só criamos, a gente pegou uma pesquisa científica, adaptamos um algoritmo para a realidade brasileira, e assim, é muito legal isso, assim, de poder ir na universidade, buscar coisas. A gente nasceu na universidade, então, assim, para a gente isso é muito importante também. Sim, maravilhoso. Muitas vezes, né, a academia e o meio empreendedor são vistos como antítese. E quanto mais próximo a gente traz esses agentes um do outro, a gente consegue aproveitar melhor o melhor dos dois mundos, né? De fato, né? Entre iniciativa privada e universidade. Sim, total. A gente vê muito isso. Muita gente acha que as pesquisas, por exemplo, não servem de nada, mas se você conseguir aprofundar, entender a base dela, você vai conseguir tirar muito insight dali. Então, boa parte do nosso tempo de desenvolvimento era em pesquisa. A gente tinha, pessoas aqui só disponíveis para pesquisa. Era muito engraçado, porque muitas vezes a gente não conseguia explicar para fora, para os agentes externos, o que que aquela pessoa estava fazendo no sentido de, cara, mas ela não dá resultado. E, cara, dá muito resultado no sentido de, pode ser que ela não tivesse um tempo pré-determinado para terminar uma determinada tarefa. Está pesquisando um algoritmo novo de machine learning, que a gente trabalha muito em inteligência artificial aqui. Como é que eu vou falar se o algoritmo vai ficar pronto em uma semana, 2 meses, 3 meses, sabe? Muitas vezes, de uma semana para outra, de uma sprint para outra,
tinha um ganho, parecia que era marginal, mas essa pessoa já conseguia, por exemplo, saber, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. E aí, no final de um determinado tempo, a gente conseguia ter, por exemplo, uma assertividade e os algoritmos melhorando muito. E aí, mas isso graças à pesquisa e a gente ter essa paciência, não punir o erro, ter que ter essa cultura na qual as pessoas podem, como é que fala? Podem testar as coisas e sem ter esse punitivismo todo por terem errado. Que legal, Pedro. Fico muito feliz. A gente está caminhando para o final do nosso podcast. Eu queria saber, infelizmente, né? Vamos ter outros papos com certeza mais para frente. Mas se você tivesse que deixar um aprendizado, um ensinamento que você, Pedro, leva para sua vida depois de toda essa história com a Caputo, né, e de que vocês têm vivido até hoje, o que você gostaria que outros e outras fundadoras, né, de startups soubessem? É, tem alguns aprendizados, mas ele se resume em uma coisa só, que foi o que o Daniel Costa, o que eu falei com você, que é o da Take, ele falou comigo no primeiro dia que ele me conheceu. Ele falou comigo assim: gostei muito do seu negócio e se eu puder te dar uma dica, e a dica que eu dou para todo mundo hoje é a mesma que ele me deu: foca na base. Foca na base da sua empresa. No nosso caso, a nossa base é realmente a base de dados. Aí fica, além das pessoas, óbvio. Mas assim, se você pegar tudo, todo o nosso produto é construído sobre dados. Então, cara, a nossa base é dados. Sabendo que a gente tem essa base bem feita, a gente consegue explorar qualquer outra coisa que a gente quiser. E além disso, e para mim, a base de toda empresa é a cultura. Então, focar na cultura, para mim, é o ponto mais importante, pensar na cultura desde o dia zero. Muitas vezes a gente deixa essa cultura muito de lado, pensando que só depois que ela estiver grande que a gente vai ter uma cultura, mas a partir do dia zero, do dia que você começar a pensar na sua ideia, você já pode ter, você já deve ter esse foco de cultura. Até porque não pensar na cultura é uma forma de ter cultura também. Uhum. Então, um dos pontos assim que a gente levou desde o dia zero foi focando em alguns pontos assim como ter os documentos muito organizados. Tanto que quando a gente foi para Coty, a due diligence da Coty com a gente durou tipo assim uma semana, duas, foi muito rápido, enquanto com os outros empreendedores demoraram até meses, porque a gente já tinha tudo organizado, a gente já tinha tudo muito bem preparado para isso, que também é uma outra coisa que faz parte da nossa cultura. E quando a gente começou a desenvolver a empresa, a gente percebeu que ter essa cultura ajuda a trazer boas pessoas, pessoas que vão te ajudar nos momentos mais críticos, que vão estar do seu lado em vários momentos, e aí sim você consegue focar muito bem nessa base de produto. Então, entender que são duas bases, a da empresa para mim é a cultura, e você entender o que seu produto tem que ter, que sustenta ele, qual que é a base dele, para mim é a lição mais valiosa que eu posso passar. E para mim não vale apenas no meio empresarial. Assim, é o que eu sempre falo, por exemplo, quando a gente vai contratar desenvolvedor aqui, a gente não olha a linguagem, porque a gente acredita muito que se ele tem uma base sólida de conhecimento, de pensar para resolver problemas, ele, independente da linguagem, por exemplo, da ferramenta, ele vai conseguir se dar bem. E não só para desenvolvedor, qualquer área aqui que a gente contrata é dessa forma. Então, focar na base, independente da área que seja na área empresarial, seja na profissional, eu acho que é a dica que eu dou para todo empreendedor, assim. E cultura, óbvio. Obrigada, Pedro. Ótimo. E eu queria entender também um pouquinho do que hoje a Cotidiano significa para você. Vocês passaram pelo Camp 4, era ali ainda segundo ano, né, desse nosso programa. Nossa, cotidiano, assim, dá para ver pela minha cara de felicidade, de verdade, assim. É uma grande família, assim, para mim, de verdade. Eu sempre me senti muito acolhido por todos aí, desde as pessoas que já passaram por aí, como o Samuel, o Igor, eu vou chamar ele de Torinha. Torinha, sim. O Torinha, sim, Torinha, maravilhoso, amo Torinha. Henrique, todo mundo, assim, cara, uma grande família. E tem uma passagem muito legal, que representa isso para mim, de verdade. Foi quando a minha ex-esposa estava indo para Brasília e para me visitar durante o camp.
E aí eu falei com ele assim, falei com o pessoal da Coty, falei com o Frois, Henrique, a então esposa tá vindo, ela pode vir pra cá? Aí eles viraram pra mim e falaram exatamente assim, se é da sua família, é da nossa família. O Henrique falou exatamente com essas palavras. Se é da sua família, ela é da nossa família. Então ela pode andar aqui pela Cotidiana à vontade, que a Cotidiano também é dela. E isso para mim representou muito, assim, porque eu sinto que isso não foi só da boca para fora, é uma coisa que a Coty vive mesmo. Eu sinto que toda vez que eu vou a Brasília, já tem um tempinho, a última vez que eu fui foi antes da pandemia, mas toda vez que eu vou a Brasília, eu faço questão de passar por aí, cumprimentar todo mundo, porque realmente representa uma família, assim, para mim. Poxa, E eu levo o nome da Cotidiano para onde eu vou. É a melhor aceleradora do Brasil. Ponto. gente, como é bom, que honra. Que honra, representando o cotidiano, é uma honra de verdade ouvir isso, saber, né, que os nossos esforços estão gerando o impacto que a gente quer. E eu fico muito feliz. Também é a sensação que eu tenho com o cotidiano desde sempre. Tem alguma coisa que você quer deixar de recado? Se o pessoal quiser encontrar a Caputo, onde é que eles podem pesquisar, de quem está ouvindo esse podcast? Uhum. O nosso Instagram é Caputo, como escreve Kapputo, que é bom falar. O nosso site também é caputo.com, então por lá tem acesso às redes, ao nosso blog e tudo mais. E precisando também só pedir contato para o cotidiano, que com certeza eles me passam. Sim, com certeza. Pedro, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi um prazer, uma honra ter você aqui com a gente, compartilhando um pouco da história da Caputo e da sua história também, de 2016, 2017 para cá. Tem alguma coisa que você quer compartilhar sobre o momento atual da Caputo, de mudanças que vocês fizeram? O momento atual da Caputo, a gente está conversando com uma empresa que quer adquirir a nossa tecnologia, então pode ser que num futuro muito próximo aí venha algum tipo de M&A, alguma coisa do gênero. Mas está começando as conversas agora. Eu não posso liberar nomes, não posso ainda falar muita coisa, mas Sem spoilers, mas a gente espera que na festa, né, na nossa festa de 7 anos, aí em março, você já chegue com notícias quentinhas pra gente. com certeza. Mas então tá, Pedro, muito, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente, né? E a gente se vê em próximos papos, com certeza, e na nossa festa aqui em Brasília. Com certeza. Vai ser uma honra estar aí com vocês. Obrigada, até a próxima.